Fala, meus queridos, como vocês estão? Vamos falar hoje sobre Bitcoin e todas as outras criptomoedas, né? A gente viu que a semana começou bem forte, principalmente para o petróleo, né? A gente teve aí uma explosão, não sei em que cidade, que acabou que o petróleo explodiu 30%, e aí no dia de ontem acabou devolvendo tudo, né? Aquele famoso sobe no boato e cai no fato, né? Então, de fato, a gente teve essa devolução aí dos preços. Agora, colocando aqui o Bitcoin, a gente teve algumas notícias que acabaram saindo, inclusive o Trump mandou uma ontem que a guerra pode estar próxima de acabar. Isso realmente deixou os mercados de renda variável muito animados. Inclusive o S&P subiu bastante, todos eles subiram bastante, e com isso o Bitcoin também subiu bastante. Então agora a gente está chegando no cenário aqui que é assim, o ponto-chave para o Bitcoin, né? A gente está chegando nessa região aqui, que é a região de venda que a gente tem, né? A gente tá chegando aí nesse ponto. Eu até tentei fazer uma venda hoje mais cedo, desenvolveu 3 vezes o risco, eu até botei essa venda lá na comunidade, só que acabou voltando no zero, e agora eu vou buscar por uma nova oportunidade. Por quê? Eu ainda acredito que eu tenho liquidez aqui embaixo, para ser capturada, tá? Então, eu tô imaginando esse movimento aqui, ó, quando ele tocar na nossa região vendedora, ele perde esse ponto aqui. Esse é o primeiro cenário para aquela questão que a gente estava comentando com vocês, que isso poderia ser só um reteste, sabendo que toda essa região aqui seria uma região de acumulação. Se isso for verdade, se isso for uma região de acumulação, e a gente está vendo o reteste aqui, a intenção do movimento desse reteste é perder os fundos, tá? Esse é o cenário 1. Cenário 2, isso não ser lógico, vai ser um reteste, mas esse reteste falhar e a gente vir a dar o terceiro movimento aqui em cima, sabendo que eu tenho essa linha aqui de tendência que pode ser, né, muito bem respeitada. Então a gente vai ver esse movimento aqui, ó, tocando a nossa linha do diário, que é essa de 75.760, que é onde vai segurar, que vai ser o movimento, na verdade, que isso aqui não seria o A, seria o T, isso aqui seria o TED de Wyckoff, de uma redistribuição, para aí sim ele vir cair. Cenário número 3, na verdade, acabou-se o que era doce, isso aqui já foi a destrave de uma acumulação, que é uma acumulação tem o spring embaixo, então esse para mim é o cenário que eu considero mais distante, mas é uma possibilidade, né? Lembrando que a gente não quer ser imaginar, a gente quer simplesmente esperar, marcar as nossas regiões, esperar o preço chegar e eu vou reagir a isso. É por isso que a gente fala que o trade nosso operacional é de trade location. Eu tenho que ter a minha região e uma vez que chegar na minha região, eu vou reagir a ela. É isso que nós queremos, né? A gente não quer aceitar o movimento, a gente quer saber, se for para cima eu vou vender aqui, se for para baixo eu vou comprar aqui e acabou, certo? Então, o último cenário é que de fato aqui acabou toda a acumulação, para mim é o cenário mais distante, porque ele não capturou essa última liquidez, era bacana se ele capturasse, porque ia fortalecer esse movimento de alta, enquanto isso para mim fica muito mais como um voo de galinha, né? E aí ele vai destravar aqui, tá? Esse é o último cenário que a gente tem. Vamos trabalhar com todos eles, sabendo que aqui realmente agora a gente está nessa região vendedora. Aqui não é ponto para eu estar procurando por uma compra, né? Acho muito agressivo eu estar procurando por uma compra aqui. Aqui em amarelo? Não era esse amarelo. Bora? Pronto. Então é isso que eu falo para vocês, né? Quando a gente, no vídeo anterior, eu comentei que aqui era uma região compradora, ele deu o gatilho de compra, ele foi lindo, bonito, maravilhoso, mas como eu quero estar respaldada por um tempo gráfico maior, o diário está de baixo, então por isso que eu tô optando muito mais em fazer as vendas. Não me impede de fazer as compras, mas nas compras eu utilizo um risco menor. É assim que a gente vai administrando o nosso risco dentro do mercado, tá? Então aqui é realmente essa região vendedora. Aqui tem uma linha DBOS de 1 hora, ele já tá em cima de uma linha de 5 horas do DBOS, que foi onde eu fiz a minha venda aqui. Chegou a pagar quase 4 vezes o risco e voltou. Então, é isso que nós temos aqui para o Bitcoin. Aqui não tem mais compra, a não ser que ele venha perder esses fundos aqui, aí você pode estar buscando. Lembrando, compras são perigosas, mas se for papum, né, para sair rápido, às vezes é válido, tá? Então, é isso que temos aqui. Vamos olhar agora aqui o TradingView, que é onde... antes de eu olhar o TradingView, eu queria falar com vocês do dólar index, DXY, que é quem tá mandando em todo o movimento que são pareados ao dólar, né? Então a gente chegou aqui nessa região, vendedor igual a gente tinha chegado, segurou novamente, só que agora um ponto importante,
esse ponto importante é esse topo duplo que ele deixou aqui. Ou seja, eu tenho uma liquidez no topo, o que quer dizer que o preço vai tentar capturar essa liquidez antes de fato dele cair. Então, basicamente, eu estou mirando o que aqui no DXY? Estou mirando pontos de compra para que eu possa evoluir com esse preço. Então, por exemplo, aqui é uma região bem interessante, compradora, que é onde ele acabou de parar, tá? Se ele perder essa região, ele vem para esse próximo ponto aqui. Então, tem essas duas regiões de ponto de parada no DXY. Se isso acontecer, se ele der a compra, provavelmente a gente vai estar vendo a venda aí nos pares que tem USD na segunda parte, né? Olhando aqui já, então, vamos falar sobre cenários lá de fora. Bitcoin já falamos, né? Ethereum também está na região vendedora nossa aqui, de 5 horas. Inclusive, ele está uma venda mais bonita, inclusive, do que o Bitcoin. O Bitcoin está acabando de perder aqui. Tentativa de fazer um pivôzinho de 2 minutos, né? Vamos ver se essa compra, como eu não peguei a venda agora, aí eu vou ter que esperar uma quebra estrutura para baixo para ter o alinhamento, pelo menos 2 minutos, junto com 1 hora, junto com 5 horas, tá? Justo porque não chegou na última linha que eu queria que tocasse, já que eu fui estopada a primeira vez. Mas quem não foi, né, certamente é uma venda aí que não seria má ideia, não. Então, essa região aqui de 2063 até 2099 é a região de venda de Ethereum, também para perder esse fundo duplo que ele formou aqui. E se perder, ele tem toda a intenção de perder esse último fundo e fazer o Spring da mesma forma nos outros dois, tá? Depois disso, a gente tem aqui em Ripple, Ethereum aqui, se passar essa região, a nossa próxima venda tá aqui, 2243 até 2378, mais ou menos. Tá bom? Ripple tá também na região vendedora, mas eu já não fico tão animada com o Ripple assim, porque ele capturou essas liquidezes aqui, ó, veja, para tentar reverter e romper esse topo aqui. Então, essa venda aqui eu considero uma venda bem fraquinha, diferente do Bitcoin, que deixou a liquidez para trás. De fato, capturou a liquidez já. Então, a primeira região de venda aqui mais segura para Ripple, 1,4904 até 1,5534. E depois a gente vai olhar para 1,6498 até 1,7165. Solana também tocou aqui a região vendedora. Solana é uma das mais fracas, né, de fato. Veja que mesmo ele, conseguiu capturar essa liquidez aqui no fundo. Então, eu também prefiro me abster dessa venda, vou até tirar daqui, e esperar pelo menos ou reteste desse ponto aqui de 93, ou ele vem para cá em 97,22 até 102,14. Eu sei, viu, gente? Eu sei que se eles forem até lá, o Bitcoin vai ter ido também, que é provavelmente onde eu quero que seja o ponto da linha do toque de 1 hora de boss, que é onde eu falei para vocês que eu quero estar vendendo, né? É só uma pitoquinha para cima, que aí fica muito bem alinhado aí o movimento. Pendle, não quero fazer nada ainda também, não fez uns movimentos interessantes, na minha opinião. Eu vou querer, na verdade, estar buscando uma venda aqui em 1,457 até 1,555 e depois 1,648 até 1,802. Então, essas duas regiões que eu tenho para Pendle. E BNB, por último. BNB é uma das mais fracas também, tá em região de venda, uma vendinha bem bacana. Olha esse MACD aqui querendo ser testado, esse fundo aqui, então faz muito sentido isso para nós. Então, essa venda aí, quem está nela, vai estar esperando o rompimento dessa região aqui, tá bem alinhado aí. E depois, se perder essa região, né, se ganhar, na verdade, esse topo, a gente só vai olhar para 669,44 até 745. Depois disso, a gente tem essa última região, em 723,81 até 755. Lembrando que se você quer entender um pouco mais do nosso operacional, se você quer entender como a gente faz, como a gente analisa, como a gente realmente tem um nível de assertividade tão alto assim, a gente fica postando sempre para vocês e principalmente na comunidade, entra na comunidade. Você aproveita e consegue ver lá todas as regiões que nós estamos de olho para compra e para venda, todos os ativos que nós trabalhamos. Você pode ainda solicitar alguns ativos para poder operar também. E, inclusive, se você quer encarteirar algumas ações, o Clinton vive mandando análise de empresas para vocês, a parte fundamentalista de balanço e tudo mais. Então, é um conteúdo bem completo. Se eu fosse você, eu aproveitava e ia lá conferir, viu? E aproveitando aqui, só por último, né, que a gente já tá aqui mesmo, o Fear and Greed, ele não tá me dizendo nada nesse momento, ó, se a gente for colocar aqui. Ele no nível 13, é um extremo medo, só que já tá aliviado do que daquele outro conceito, né? Então ele tá meio que morno para mim hoje, ele não tá determinando muito as minhas posições não, certo? Então é isso, pessoal, um grande beijo para vocês, uma ótima semana para vocês, um grande beijo e nos vemos na comunidade.